Olá, bom dia, tudo jóia? Firmes? Segunda aí especial pra gente, né? Começar capítulo novo, página 18. Nós vamos falar sobre a colonização portuguesa na América. No capítulo 9, nós falamos sobre a colonização espanhola e inglesa, né? Na América. E agora a gente vai falar sobre a colonização portuguesa. Todo mundo aí com a apostila aberta, vamos nós. A gente vê aqui de início uma imagem, né, de uma missa. Vocês estão acompanhando aí comigo? A imagem dessa página, ela representa de forma alegórica como foi a primeira missa celebrada em território brasileiro. O evento, ele ocorreu provavelmente na atual região de Porto Seguro, 4 dias depois da chegada dos portugueses. O celebrante foi Frei Henrique de Coimbra. Então, olha só, a gente tem imagem da que teria sido a primeira missa em território brasileiro, 4 dias após a chegada dos portugueses, né? Celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. A gente tem aqui um pedacinho, né? Que quando a gente conversar com um colega, a gente não tá tendo essa oportunidade. Então a gente deixa esse pedacinho, né? E vamos para a página 19 falar sobre a crise do comércio com as Índias. Agora começam alguns problemas, algumas divergências, né? Com as Índias, a chegada à América. Vamos lá então. Em março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, uma esquadra formada por 13 navios partiu de Lisboa com uma tripulação de 1.500 homens, entre nobres, funcionários da corte, padres, marujos, soldados e degredados. Foi a maior frota reunida para cruzar o Atlântico até aquele momento. O objetivo oficial era fundar um entreposto comercial em Calicut, na Índia. Acho que a gente já falou alguma coisa sobre isso, né? O objetivo de Cabral era chegar à Índia, né? Afastando-se territorialmente, né, da rota original. Na tarde de 22 de abril, a frota portuguesa ela aportou no litoral do atual estado da Bahia, onde foi fixado o brasão real, acreditando, dizendo eles, né, estar chegando às Índias. Assim, os portugueses tomavam posse das terras que lhes foram asseguradas pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Nós já falamos sobre isso. Na carta que enviou ao rei português, o cronista da viagem, que era Pero Vaz de Caminha, ele descreveu suas primeiras impressões sobre as terras encontradas, que está nesse trecho aqui, ó. Vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, né? De onde ele observava, que era do mar, o sertão parecia ser muito grande. Porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos a perder de vista. Até agora, não podemos saber que haja aqui ouro, prata ou alguma coisa de metal ou ferro. Não vimos, né? Porém, a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muitas, infinitas, infindas. E esta terra é tão graciosa, querendo aproveitá-la, tudo dará, em razão das águas que tem. Então, quer dizer, ele já logo de início falou que não estava vendo ouro e prata, né? Que era porque eles realmente foram à procura. Mas que a terra em se plantando tudo dava. A expedição portuguesa permaneceu no litoral brasileiro até os primeiros dias do mês de maio. Depois, sob o comando de Gaspar Lemos, uma embarcação retornou a Portugal para fim de levar a notícia da posse da terra, enquanto Cabral seguiu para as Índias com o restante da expedição. A primeira iniciativa da coroa portuguesa em relação ao novo território
foi determinar a vinda de expedições destinadas a reconhecer o litoral. Assim, em 1501, Gaspar Lemos liderou uma expedição e em 1503, Gonçalo Coelho comandou a segunda. Entre 1516 e 1526, duas outras expedições sob o comando de Cristóvão Jacques foram enviadas com o objetivo de proteger a costa brasileira de possíveis ataques estrangeiros. As expedições guarda-costas foi durante essas viagens que Portugal descobriu uma maneira nobre. Eles chegaram, né, tomaram posse de um território que não era deles. A gente já falou que quando aqui eles chegaram já existiam os índios. Nome índios, por eles terem acreditado que estavam chegando as Índias, né? E depois, né, mandaram aí uma expedição guarda-costa para proteger aquilo que eles estavam apanhando para si e ainda queria proteger do ataque de outras pessoas. Apesar da vastidão do novo território, o Brasil ele não parecia ter ouro, prata ou pedras preciosas. Algo de valor substancial a ser explorado era o que eles queriam, né? O pau-brasil, embora fosse lucrativo para os comerciantes, ainda não gerava o lucro que o comércio com as Índias oferecia. O desinteresse português pelo Brasil explica a razão de a colonização do território ter começado apenas 30 anos depois da chegada dos lusos à terra brasileira. Eles não tiveram interesse algum pela terra, já que eles não encontravam ouro, não encontravam prata, não encontravam metal precioso, e o pau-brasil, né, não dava tanto lucro quanto eles imaginavam. A crise do comércio com as Índias influenciou profundamente o início da colonização. Todos os anos, os navios portugueses se dirigiam às Índias, contornando a África. Essa viagem ela era chamada de Carreira das Índias, trajeto entre Lisboa e os portos de Coxim e Goa. Até meados de 1530, os negócios de Portugal na Índia foram bastante lucrativos e os portugueses eles ultrapassavam os venezuelanos no controle do comércio de especiarias. Aqui a gente tem uma imagem da cidade de Goa, o atual território da Índia. Ele ficou sob o controle português por mais de 400 anos. Tornou-se a capital do Império Português na Índia, que é a região, né, de imensa importância econômica. Na primeira metade do século XVI, por várias razões, esse comércio começou a declinar. O motivo mais importante para isso foi a entrada de outras nações na corrida colonial e na expansão marítima, como a Inglaterra, França e Holanda. Esses países, eles não respeitavam a divisão do mundo estabelecida por Espanha, Portugal e o Tratado de Tordesilhas, e passaram a concorrer com os portugueses, tomando algumas colônias, assediando outras e assumindo parte do comércio de especiarias, e também atacando navios portugueses por meio dos corsários. Vocês lembram dos corsários que nós falamos? Que eles recebiam ordens, né? Eles podiam invadir navios que chegavam com mercadorias, eles roubavam, né, essa mercadoria, já que não estavam tendo lucro. Os franceses eles começaram a traficar para o Brasil clandestinamente. Depois invadiram as atuais regiões do Rio de Janeiro e do Maranhão. Portugal não tinha recursos militares suficientes para fazer frente a essa disputa e o domínio sobre tais regiões passou a ser inviável. A distância entre Portugal e as Índias acabou contribuindo para a crise. Os navios eles aguentavam apenas uma viagem de ida e volta e a manutenção da frota tinha alto custo. Os naufrágios eles eram comuns e a defesa de diversas feitorias espalhadas pelo Oriente ficou cada vez mais difícil após a disputa comercial com outras potências.
Assim, o volume de gastos, né, com as viagens, ela não compensava, pois o lucro obtido com o comércio das especiarias na Europa começou a ser fraco, né, e não valer a pena. A descoberta de ouro e prata pelos espanhóis em suas colônias na América estimulou a monarquia portuguesa a intensificar a procura por metais em sua colônia americana. Se aparecer um ourinho, né, criança? Aí vamos procurar mais porque vai ter mais. E aí começou o interesse, aí surgiu o interesse. Os portugueses eles precisavam fazer uma escolha. Ou concentrava recursos na manutenção de suas posições nas Índias, né? O que mostrava cada vez mais complicado, ou iniciava a colonização na América, a fim de buscar riquezas minerais e preservar os territórios, né, da ameaça estrangeira. A segunda opção foi a escolhida, que era preservar o território da ameaça que os estrangeiros estavam causando naquele momento. Assim, o processo efetivo da conquista e a colonização da América foi iniciada na década de 1530. Temos atividades, certo? Façam as atividades. Um beijão e até a nossa próxima aula.